Olá, eu sou o Denilson e gostaria de te dar boas-vindas ao nosso curso de inglês. Hoje, vamos começar o nosso curso falando sobre os nouns, ou substantivos. Então, depois da vinheta, vamos conhecer os nouns em língua inglesa. Bora lá? Nouns, ou substantivos, são palavras com as quais a gente dá nome para as coisas, para as pessoas, para os lugares, para as instituições e para as ideias. Alguns exemplos de nouns ou substantivos são Morgan Freeman, que é o nome de uma pessoa, London, que é o nome de uma cidade, Smithsonian Museum, que é o nome de uma instituição, Computer, que é o nome de um objeto, e Freedom, ou liberdade, que é o nome de uma ideia. Os nouns geralmente são formados com suffixes, ou sufixos, que são aquelas partes de palavras que vão no finalzinho dos substantivos. Um primeiro exemplo de sufixo é age, com o qual formamos as palavras postage, luggage ou message. Temos também o sufixo all, com o qual formamos as palavras arrival, approval e removal. Temos também o sufixo ism, com o qual formamos as palavras capitalism, socialism e racism. Outro exemplo de sufixo é o sufixo ment, com o qual formamos os substantivos filament, cement e moment. Você já deve ter percebido que algumas dessas palavras são muito parecidas com palavras que temos em língua portuguesa, como exemplo, postage ou postagem, approval ou aprovação, capitalism ou capitalismo e cement ou cimento. Também temos a formação de substantivos a partir de sufixos nos seguintes exemplos: darkness, ou escuridão, e fitness, ou ginástica. Outros exemplos de palavras formadas com sufixos são friendship, amizade, e citizenship, cidadania. Os sufixos podem ser adicionados também a verbos e a adjetivos em inglês para formar novos substantivos. Veja os exemplos. Aqui temos os verbos to sing, cantar, to write, escrever e to survive, sobreviver. Com os sufixos formamos os substantivos singer, cantor, writer, escritor e survivor, ou sobrevivente. Já com adjetivos, nós temos também os sufixos formando os seguintes substantivos: happy, feliz, loyal, leal, coward, covarde. Com os sufixos temos os seguintes substantivos: happiness, felicidade, loyalty, lealdade, cowardice, covardia. Perceba então que os sufixos formaram novos substantivos, alterando a classe de palavras, a partir de verbos e de adjetivos. Também podemos converter verbos em substantivos em língua inglesa. Vamos ver alguns exemplos. Temos o verbo to desire, que significa desejar. Então temos a frase a desire to do something, ou um desejo de fazer alguma coisa. Temos o verbo to lack, que significa faltar. E temos a seguinte frase: the lack of a piece, ou a falta de um pedaço. Outro exemplo também é com o verbo to walk, que significa caminhar. E temos a frase it's a long walk to school, ou seja, é uma longa caminhada para a escola. Perceba que aqui, nessas frases, nós pegamos os verbos to desire, to lack e to walk e transformamos em substantivos utilizando-os nas orações.
Agora vamos falar de kinds of nouns, ou tipos de substantivos. O primeiro tipo de substantivos são os proper nouns, ou substantivos próprios, que dão nome às pessoas e aos lugares, e geralmente são escritos com letra maiúscula. Como exemplos temos Queen Elizabeth e Greece, ou Grécia. Temos também os common nouns, que são os substantivos comuns. Como exemplos temos horse, cavalo, e flower, flor. Temos os concrete nouns, ou substantivos concretos, que são os nomes dos seres de existência independente. Por exemplo, star, estrela, e ocean, oceano. Temos também os abstract nouns, ou substantivos abstratos, que são os nomes de conceitos e ideias. Por exemplo, fear, medo, e surprise, surpresa. Você deve ter percebido que a classificação dos substantivos em inglês é muito parecida com a classificação dos substantivos em português. Em inglês também temos os collective nouns, ou substantivos coletivos. Como exemplos temos flock, significa bando, crowd, multidão, cast, elenco, que é o coletivo de atores, e bouquet, ou ramalhete, que é o coletivo de flores. Em inglês também temos os simple nouns e os compound nouns. A diferença entre os dois é a seguinte: os simple nouns são substantivos que possuem apenas um radical, por exemplo, butter, manteiga, e fly, mosca. A partir desses radicais butter e fly, podemos formar um compound noun, ou substantivo composto, como no exemplo butterfly, borboleta. Outro exemplo de simple nouns, ou substantivos simples, são arm, braço, e chair, cadeira. Podemos formar um substantivo composto, significando cadeira com braço, ou armchair, que traduzido para o português é poltrona. Em inglês, também temos os partitive nouns, ou substantivos partitivos, que representam porções, pedaços ou medidas de outros substantivos. Como exemplos temos a pair of gloves, que seria um par de luvas, a spoon of salt, ou uma colher de sal, e a dozen eggs, ou uma dúzia de ovos. Perceba que a pair of, a spoon of e a dozen são substantivos partitivos, representam partes de outros substantivos. Temos também em inglês os material nouns, ou substantivos materiais, que representam os materiais ou as substâncias com as quais os objetos são formados. Como exemplo, temos a chair of plastic, ou uma cadeira de plástico, e ainda a chair of wood, ou uma cadeira de madeira. Perceba então que plastic e wood são substantivos que indicam o material do qual uma cadeira pode ser feita. Temos também o seguinte exemplo: a watch of silver, ou um relógio de prata, e a watch of gold, ou um relógio de ouro. Neste caso, silver e gold são os material nouns que representam a substância com a qual o relógio pode ser produzido. Agora vamos falar de genders of nouns, ou gênero de substantivos. Quando substantivos se referem a pessoas e a animais e são usados em pares, nós dizemos então que são substantivos masculinos e femininos. Vamos ver alguns exemplos de masculine and feminine nouns. King e queen, ou rei e rainha. Actor e actress, ou ator e atriz. Horse e mare, traduzindo para o português, cavalo e égua. Dog e bitch, cachorro e cadela. Perceba que em inglês, para eu dizer que um substantivo é masculino,
deve existir um correspondente feminino. Por isso, além dos gêneros masculino e feminino, na língua inglesa temos mais 2 gêneros. Vamos conhecê-los a seguir. Há casos em que existe apenas um substantivo que se refere tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Chamamos esses substantivos de common nouns. E esses substantivos podem ser substituídos pelos pronomes he e she. Veja os exemplos. Quando dizemos doctor, estamos falando tanto do médico quanto da médica. Em inglês, a palavra teacher pode ser usado tanto para o professor quanto para a professora. Writer significa em inglês escritor e escritora. E a palavra singer pode ser usada para se referir tanto ao cantor quanto à cantora. Então note que os common nouns são substantivos que existem apenas em uma forma, mas podem ser usados para se referir tanto aos homens quanto às mulheres. Temos ainda os substantivos de gênero neutro, que são usados para nos referirmos a crianças pequenas, objetos e animais. Veja alguns exemplos de neuter nouns. Baby. Baby pode significar um bebê do sexo masculino ou um bebê do sexo feminino. Child, ou criança, se refere tanto a uma criança do sexo masculino quanto do feminino. Os substantivos mirror e ladder, traduzindo para o português espelho e escada, não possuem gênero em inglês, porque eles se referem a objetos. E os substantivos elephant e snake se referem a animais, tanto machos quanto fêmeas. Elephant pode se referir ao elefante macho ou ao elefante fêmea, e snake se refere tanto à serpente macho quanto à serpente fêmea também. Agora vamos falar de singular and plural. Como formamos o plural em inglês? Vamos aprender agora how to make plural. Como regra geral, para a maioria dos substantivos, basta acrescentar a letra S ao final da palavra. Por exemplo, book, books, house, houses, car e cars. Esta regra é parecida também para a maioria dos substantivos em português. Acrescentamos ES aos substantivos que terminam em sons sibilantes, ou seja, terminando em S, SH, CH e X. Veja os exemplos. Bus, ou buses, fox, foxes, brush, brushes. Acrescentamos ES aos substantivos que terminam em O em língua inglesa. Por exemplo, hero, heroes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Acrescentamos S aos substantivos que terminam em Y precedido de vogal. Por exemplo, temos a palavra toy, que no plural é toys, key, que no plural é keys, e day, que no plural é days. Perceba que nessas palavras a letra Y é precedida de vogal. Já nos casos em que a letra Y é precedida de consoante, nós tiramos a letra Y e acrescentamos a terminação IES para formar os plurais em inglês. Veja os exemplos. Candy, candies. Puppy, puppies. Fly, flies. Note que no singular, a letra Y é precedida de uma consoante, então no plural, tiramos a letra Y e acrescentamos a terminação IES para formar o plural. Outra regra é destinada aos substantivos que terminam com a letra F ou ainda com as letras F e E.
Na maioria desses substantivos, tiramos essas letras e substituímos a terminação por VES. Vamos aos exemplos. Wolf, wolves. Leaf, que é folha. Leaves, que é folhas. Knife, knives. Outros substantivos possuem plurais metafônicos. Plurais metafônicos são aqueles em que há mudança de som dentro da palavra em língua inglesa. Veja alguns exemplos. Tooth, que significa dente, no plural vira teeth. Foot, que significa pé, vira feet. Goose, que significa ganso, no plural gansos, fica geese. Outros exemplos, temos mouse, que significa camundongo, e no plural, em inglês é mice. Man, com A, vira man, com E no plural. Woman, que é mulher, vira women, que no plural é escrito com a letra E. Então perceba que esses plurais metafônicos não levam S no final da palavra, apenas a mudança do som das vogais dentro desses substantivos. Alguns substantivos em inglês possuem plurais irregulares. Esses plurais são tirados ou do Old English, que é uma versão antiga da língua inglesa, ou então são plurais advindos de outros idiomas. Vamos apontar aqui 3 exemplos de plurais irregulares. A palavra person, pessoa, no plural em inglês vira people, pessoas. O substantivo child, criança, vira children, ou crianças. E o singular ox, que é boi, vira oxen, no plural. Ox e oxen são formas germânicas, ou seja, muito parecidas com a língua alemã. Por fim, temos alguns substantivos que possuem a mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Vemos aqui 2 exemplos de substantivos que têm a mesma forma, tanto no singular quanto no plural. Fish, que é peixe ou peixes, e sheep, que é ovelha ou ovelhas. É o contexto que vai dizer se esses substantivos estão no singular ou no plural em inglês. Bem, acabamos de ver um monte de regras para passar os substantivos em inglês para o plural, mas ainda existem algumas special rules, ou regras especiais, quanto ao plural em inglês. Vamos ver essas regras rapidamente. A primeira regra em inglês diz que objetos compostos de 2 partes são sempre referidos no plural. Como exemplo, temos pajamas, que é pijama. Um pijama é sempre composto da parte de cima e da parte de baixo, então em inglês sempre falamos pajamas. Glasses, ou os óculos, assim como em português, sempre dizemos os óculos. Temos também as palavras trousers e pants, que traduzido para o português significam calças. Por que temos 2 palavras para calças em inglês? Simples. Trousers é a forma britânica de se dizer calças, e pants é a forma norte-americana para se referir à mesma peça de roupa. Note que esses objetos, pajamas, glasses, trousers e pants, são sempre referidos no plural em inglês porque são objetos compostos de 2 partes. Outra regra especial se refere aos substantivos terminados em "ex". Esses substantivos são usados para falarmos de campos de estudo. E mesmo com esse S no final, esses substantivos estão no singular. Veja os exemplos. Economics, ou economia. Physics, ou física. E mathematics, ou matemática. Note que apesar de terminarem com S, essas palavras estão no singular.
Outros substantivos terminam em S, tanto no singular quanto no plural, e é o contexto que vai dizer se estamos usando a palavra ou no singular ou no plural. Veja os exemplos. Quando dizemos a means of transport, traduzimos como um meio de transporte. Agora, quando dizemos many means of transport, estamos dizendo muitos meios de transporte. Outro exemplo é a palavra series. Quando dizemos a TV series, traduzimos como uma série de TV. Agora, quando dizemos 4 TV series, estamos falando de 4 séries de TV. Outro exemplo é a palavra species, que significa tanto espécie quanto espécies. Note o contexto. A species of birds, ou seja, uma espécie de pássaros. 6 species of birds, ou 6 espécies de pássaros. Então note que as palavras means, series e species terminam com S tanto no singular quanto no plural, e é o contexto que vai dizer se estamos usando as palavras ou numa forma singular ou numa forma plural. Por fim, vamos falar de count e uncount nouns, que são substantivos contáveis e incontáveis. Preste bastante atenção, porque essa distinção é a mais importante em relação aos substantivos, porque a partir dessa distinção de substantivos contáveis e incontáveis, outras regras da língua inglesa são derivadas. Os count nouns se referem a pessoas e coisas que podem ser contadas. Por exemplo, quando eu digo a student, estou falando de um estudante, no singular. Quando eu digo two students, estou falando de 2 estudantes, no plural. E quando eu digo many students, estou falando de muitos estudantes, também no plural. Então, student é um count noun, ou seja, é um substantivo contável. Outro exemplo é o substantivo tree. Quando digo a tree, estou falando de uma árvore. Quando digo 4 trees, estou falando de 4 árvores. E quando digo several trees, estou falando de diversas árvores. Então, o substantivo tree também é um substantivo contável. Em inglês, apenas os count nouns possuem uma forma para o singular e outra para o plural, uma vez que esses substantivos são contáveis, ou seja, podem ser enumerados. Diferente dos count nouns, temos substantivos que não podem ser enumerados. Então vamos ver agora os uncount nouns, ou substantivos que se referem a coisas que são tratadas como conjuntos indivisíveis e que, portanto, não podem ser separados para serem contados. Por exemplo, temos o substantivo butter, ou manteiga. Eu não posso dizer uma manteiga, 2 manteigas, porque manteiga é uma coisa que não pode ser separada para ser contada, então é um substantivo incontável. A mesma coisa acontece com o substantivo water, ou água. Eu posso contar 1 copo d'água, 2 litros de água, 10 galões de água, mas eu não posso contar água. Então, water é um substantivo incontável, um uncount noun. Outro uncount noun é o substantivo sand, ou areia. Eu posso contar grãos de areia, eu posso contar quilos de areia, mas não posso simplesmente dizer 2 areias, não faz sentido. Então, sand é um uncount noun. Outro uncount noun é o substantivo baggage, ou bagagem. Eu posso contar malas, eu posso contar sacolas, posso contar mochilas, mas eu não posso contar bagagens, porque bagagem é um conjunto indivisível de coisas. Então, baggage é um substantivo incontável, um uncount noun. Outro uncount noun é o substantivo plaster, ou gesso. E ainda chocolate, ou chocolate. Perceba, eu posso contar barras de chocolate,
quilos de chocolate, mas não posso simplesmente dizer chocolates. Então, chocolate, que representa uma substância que não pode ser contada, é um uncount noun. Alguns substantivos são contáveis em português, mas são incontáveis em inglês. Veja os exemplos: bread, pão; advice, conselho; e news, ou notícia. Esses 3 substantivos podem ser contados em português, mas em inglês eles são incontáveis. Chegamos então ao final da nossa aula de nouns ou substantivos. Vamos fazer uma breve revisão? Nouns são palavras que dão nome às coisas. Os nouns podem ser formados com o uso de suffixes. Assim como em português, os nouns podem ser classificados. A classificação dos nouns em inglês são proper, common, concrete, abstract, collective, partitive e material. Em inglês, nós temos 4 gêneros ou genders of nouns. São eles: masculine, feminine, common e neutral. Lembre-se que masculine e feminine em inglês são aqueles que possuem uma forma para o masculino e uma forma correspondente para o feminino. E por fim, temos a distinção em inglês entre os count nouns e os uncount nouns, ou seja, distinguimos os substantivos contáveis dos incontáveis. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre adjectives, ou adjetivos, que são as palavras que dão qualidades aos substantivos. Vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos!